Olá, boa noite. Quero saudar a vocês, membros da Igreja Batista Maranata, e vocês que nos acompanham pela nossa plataforma online. Seja muito bem-vindo. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos então a semana. Então vamos começar com uma palavra de oração e a gente então vai para a nossa breve revisão daquilo que foi pregado domingo e algumas reflexões. Vamos orar? Senhor, nós queremos render graças ao teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, a nossa adoração, mesmo que imperfeita. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê um tempo hoje aqui, mesmo que breve, mas de aprendizado, que possamos refletir sobre aquilo que foi pregado da tua palavra e que possamos sair, ó Pai, desafiados com uma mentalidade e atitude de servos do Senhor, tendo Cristo como nosso modelo supremo de serviço. E é no nome precioso de Jesus que eu oro. Amém. Então vamos lá. Então ontem foi trazido o desafio para a igreja sobre serviço. Os dois próximos, aliás, o próximo domingo, né? Esse que já passou, já foi falado, mas o próximo domingo também nós teremos o assunto relacionado a serviço, a servir ao Senhor, essa mentalidade, essa atitude de serviço. Então, o texto base que nós tratamos, que numa linguagem técnica nós chamamos de perícope. Então, nós usamos a perícope do capítulo 10, do verso 32 ao verso 45. Na realidade, ela engloba duas perícopes, mas o pensamento ele precisa dos versos 32 e 34, 33, para lançar luz àquilo que Jesus, então, vai tratar com os seus discípulos, aquela pergunta, né? Que se cada um de nós tivesse a oportunidade, certamente em algum momento da nossa caminhada com o Senhor, nós seríamos também exortados de maneira amorosa e graciosa pelo Senhor. Então, como o mundo avalia a grandeza? Foi a nossa introdução e foi falado, né? O mundo avalia grandeza por aquilo que você tem, por um status, por algum tipo de posição, seja ela no cargo público, seja no meio privado, algum tipo de habilidade que a pessoa tenha, e por conta disso ela então tem os olhos voltados para ela, algum tipo de influência, beleza. E nós vimos então que isso é algo que é pertinente ao homem natural. Uma busca por uma posição, uma busca por um certo tipo de glória, uma busca por um certo tipo de reconhecimento e algum tipo de posição significativa até mesmo dentro da igreja. Nós vimos ali dois discípulos postulando lugares altos no gabinete, vamos dizer assim, do Senhor. Então fomos desafiados pela seguinte verdade: todo discípulo de Jesus é chamado a servir aos outros, tendo Cristo como modelo de serviço. Então, em primeiro lugar, considere, né, pondere o custo de ser um servo. Então, Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, o seu destino é Jerusalém. Ali ele será julgado, humilhado, zombado e depois, finalmente, crucificado. E no meio desse caminho, onde você é chamado para considerar o custo de ser o servo, desse caminho ainda você pode experimentar pessoas que não vão te compreender, não vão entender. São pessoas que ainda não têm uma visão clara daquilo que é seguir a Jesus e das implicações disso. Então Jesus sabe que Jerusalém é onde o plano do Senhor será concretizado.
Ele considerou o custo ah, de fazer isso, ele considerou então o custo dessa obediência que iria então resgatar o perdido pecador. Jesus então mostra que desse custo há uma missão. Então ele revela para os discípulos, não é a primeira nem a segunda vez, mas é a terceira vez. A primeira vez ele fala em Marcos capítulo 8, da segunda vez, Marcos capítulo 9, verso 31. E agora a terceira predição da sua paixão. Jesus tinha muito claro na sua mente que ser um servo envolve uma missão. E não era uma missão fácil, era uma missão que envolvia um custo altíssimo. Seria o derramamento do seu próprio sangue. Ou seja, quando o sangue era derramado, a vida então se esvaía. Era um custo altíssimo para o nosso Senhor. Nós vimos, em segundo lugar, pondere o desafio de ser um servo. Por quê? Porque o servo vai contra as nossas inclinações humanas. Quando nós olhamos para o pedido de Tiago e João, isso revela que eles eram pessoas egocêntricas, revela que eles tinham uma incompreensão daquilo que significa ser um discípulo de Jesus, revela a sua opinião inflada de si mesmo e da sua própria importância. E esse é um grande perigo, meus irmãos, que quando nós estamos nessa jornada de seguir a Jesus, quando estamos envolvidos no ministério, quando temos algum tipo de posição de liderança, de olharmos para nós mesmos e termos uma visão inflada de nós mesmos. Nós temos a natureza pecaminosa ainda em nós, e muito disso contribui para essa posição inflada. Quando nós então tiramos os olhos de Jesus, tiramos os olhos da graça de Jesus e colocamos então os olhos em outras pessoas, ou daquilo que eu deveria receber, no reconhecimento que eu deveria ter pelo esforço que eu faço de me dedicar ao ministério, eu estou buscando reconhecimento e estou tendo e demonstrando uma posição inflada de mim mesmo. Essa pergunta, esse pedido, aliás, que os dois irmãos, filhos de Zebedeu, fizeram, eles também implicam numa irracionalidade de como Deus mede grandeza. Então Jesus vai corrigir a maneira como esses homens entendem poder e domínio e grandeza. Não é pelo padrão do mundo, não é pelo conceito grego, que o conceito grego era de que o homem havia nascido, ele foi criado para governar e não para servir, portanto, o serviço era algo indigno. Jesus então vai corrigir isso na mente desses discípulos. E aquela pergunta então revela também a sua verdadeira motivação. Eles queriam lugares altos do gabinete de Jesus. Ele falou que ele está indo para Jerusalém, então os discípulos pensam, pelo menos dois, o momento é agora, talvez agora que ele vai então assumir o poder, então nós precisamos comunicar para ele que ele nos dê os postos mais altos, mais significativos, o lado do favor, que é o lado direito, e o lado esquerdo, que também implicava em certa importância, certo significado. Portanto, esse pedido também revela a glória de quem procuramos. Esses dois irmãos estavam buscando a própria glória e não a glória do Senhor Jesus. Jesus acabara de dizer que ele seria humilhado, zombado, açoitado e por fim, então, morto. Veja a insensibilidade desses homens, tanto para com Jesus, como para os seus companheiros. Eles estavam então revelando nesse pedido que buscavam a própria glória, dessa atmosfera onde Jesus diz: eu vou dar a minha vida, eu vou morrer, eu não vou tomar o poder, muito pelo contrário, eu vou entregá-lo. Por amor a vocês, por amor a mim.
Então, ser um servo, segundo o padrão de Jesus, é uma capacitação de vida, não uma inclinação humana. Ninguém nasce, meus irmãos, com o desejo de ser servo. Isso não é algo natural para nós. Portanto, nós precisamos da graça do Senhor para que possamos manifestar essa mentalidade, essa atitude de servo. Ser servo é ordenado por revelação divina. O sofrimento e a morte iminentes de Jesus são ordenados e desejados por Deus. Então, nós vimos que antes mesmo da fundação do mundo, Deus havia separado os seus eleitos. Por sua livre e soberana vontade, ele escolheu dentre todos aqueles que estavam condenados, que esse grupo que ele escolhe, que não é especial, que não há nenhum tipo de nobreza dele, né? Nós vimos Tito capítulo 3, que nós éramos insensatos, odiosos. Então, nós vimos que nós não éramos pessoas nobres, pessoas que podiam oferecer algo para Jesus. Então, considere, em terceiro lugar, o conflito de ser um servo. Você deve dizer não aos caminhos do mundo. O mundo caído é movido por ambição egoísta e pelo desejo de poder e posição. Cada um de nós, em algum momento, já desejou ter algum tipo de posição, algum tipo de reconhecimento. Mas não é assim na economia do reino de Deus. Na economia do reino de Deus, quanto mais importante você é, mais pessoas você serve. Veja, então quando Jesus ele estabelece o conceito dele de grandeza, ele vira o conceito universal, o conceito do mundo de cabeça para baixo. Não é aquilo que você faz para buscar reconhecimento ou glória, não é aquilo que você pode acumular de bens e ter esse então reconhecimento, mas é essa mentalidade, essa disposição de servir ao próximo, servir até mesmo aquelas pessoas que não amam você, que têm algum tipo de resistência com você, que não são amáveis com você. Jesus nos chama a expressar amor e serviço a essas pessoas como uma evidência de um coração regenerado, de um coração transformado. Você também deve dizer sim ao trabalho de um escravo. A ética do reino de Deus se choca com a ética do mundo nas questões de poder e serviço. O desejo de poder, de domínio, de governo concentra a atenção em quem? Em mim, e não no outro. Essa opressão, esse desejo de subjugar, isso mata o amor. Pois o amor, por natureza, ele é focado no próximo, é focado no outro. A virtude, então, preeminente do reino de Deus não é poder, nem mesmo liberdade, mas é o serviço. Ironicamente, a grandeza pertence àquele que não é grande. A preeminência do serviço no reino de Deus cresce a partir dos ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo, pois o serviço é o amor tornado tangível, tornado concreto. Portanto, quando eu sirvo, é uma expressão de amor. Em quarto lugar, considere Jesus ao ser servo. Siga Cristo em serviço. Jesus então ensina com a sua a vida como modelo supremo para nós que serviço e autossacrifício é o padrão de sua própria vida. A inversão de todas as ideias humanas de grandeza, de posição, foi alcançada quando Jesus veio, não para ser servido, e essa é uma das declarações mais profundas da Escritura, da missão do Senhor Jesus.
que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os discípulos, então, devem adotar a postura de servos e escravos, não com base no conceito mundano, no raciocínio ético, mas porque Cristo é o nosso modelo de serviço. Ele não veio aqui impor o seu poder, ele não veio impor a sua autoridade, ele veio aqui servir pessoas odiosas, pessoas desobedientes, que não havia nada de nobre delas. E ele fez isso por amor. Siga Cristo em sacrifício. Ele veio então dar a vida. Veja, ninguém toma a vida do Senhor. A morte dele não se constitui numa incompetência de Deus. Deus falhou, Deus deu aquela pestanejada e então, olha aí, aconteceu, Jesus foi morto. Muito pelo contrário. Jesus várias vezes prediz até mesmo como ele vai morrer e que ao terceiro dia, aleluia, louvado seja o Senhor, ele ressuscitou, vencendo a morte o seu poder. Ele veio dar a vida. Ele veio dar a vida em resgate. O resgate se referia à fiança paga para prisioneiros de guerra, escravos ou a libertação da prisão. E Jesus, então, ele olha para nós, para aquelas pessoas que estavam condenadas à execução. E ele paga um valor extremamente alto por aqueles que estavam prestes a serem executados. Não porque havia algo de valor em nós. Sinto muito se você se incomoda com isso, mas essa é a realidade. Não há nada em nós que fez com que Deus olhasse para nós e decidisse nos salvar. Jesus faz isso em obediência a Deus. E Deus então planeja a salvação, revelando nesse plano de salvação o seu caráter, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua sabedoria. Jesus faz aquilo que ninguém pode fazer. Ele então entrega a sua vida, ele cumpre então de maneira perfeita a justiça de Deus e aquele altíssimo custo é pago a Deus, não a Satanás. O sangue dele foi pago para satisfazer a justiça de Deus. Jesus então ele oferece livremente a sua vida como preço de resgate. Portanto, a maior e melhor pessoa que já viveu e andou nesta terra foi o servo humilde. E Jesus então chama aqueles que o seguem, e se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, eu sou o discípulo de Jesus, ele nos chama a fazer o mesmo, a servir, a ser um escravo, a servir à mesa como um diácono. Ser servo envolve o alto custo. Ser servo é desafiador, porque vai contra a nossa inclinação natural. Ser servo é conflitante. Ser servo é, portanto, olhar para Jesus e ter Jesus como nosso modelo supremo de servo. Para nós refletirmos. Como afastamos, então, a mentalidade do mundo e adotamos a mentalidade de Cristo? Aquela mentalidade que tanto nos assedia, de uma busca por poder, por reconhecimento, como isso é adulado? De onde veio o poder e a ajuda para fazer isso? Anular esse pensamento. E então, nos revestirmos daquela mentalidade, daquele sentido e atitude de servos. Ser escravo implica trabalhar pela salvação? Óbvio que não, porque Jesus já fez isso. Como o servo e o escravo são iguais. A diferença entre eles, servo e escravo,
o que melhor descreve vários aspectos, então, da vida cristã. Como nós podemos servir aos da família da fé? Como nós podemos servir aqueles que não pertencem à família da fé? E, portanto, isso se torna o difusor do evangelho. Meus irmãos, nós somos chamados não apenas a servir aos da família da fé, mas servir um vizinho que é incrédulo, talvez aquele vizinho que seja o maior desafio para você amar. Está lançado o desafio para você. Amar este vizinho, servindo este vizinho. Ou algum parente, alguma pessoa que você tem dificuldade de relacionamento. Vamos então pensar nas possibilidades, desse leque de como podemos manifestar o caráter de Jesus, como podemos refletir essa atitude de servo com as pessoas. De que maneira então Jesus foi um exemplo para nós de serviço, humildade e sacrifício? Qual é a limitação de construir então uma teologia em torno de que Jesus é o nosso modelo supremo? Portanto, meus amigos, meus irmãos que nos acompanham, quero concluir esse nosso tempo, lembrando a vocês que todo discípulo de Jesus é chamado a servir aos outros, tendo Cristo como modelo de serviço. Que Ele possa nos dar a graça de sermos uma comunidade que é conhecida por servir pessoas, não somente aquelas que merecem, mas principalmente aquelas que constituem um grande desafio para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo nosso tempo, pela Tua palavra, ó Deus, que é rica e eficaz, porque ela, ó Deus, tem poder de mudar corações. Não é a força sendo imposta, não é o domínio, não é a subjugação, mas sim, ó Pai, é a Tua palavra por meio do ministério do Santo Espírito que transforma os nossos corações. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda oportunidades de servir. Na realidade, nós já temos tido, Pai, louvamos o Senhor, essa pandemia nos deu tantas oportunidades de serviço e reconhecemos que é possível crescer ainda mais em serviço como igreja, como comunidade, para que as pessoas vejam a glória de Cristo. E é em nome do precioso Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nos vemos em breve e acompanhe as nossas devocionais e palavra pastoral em nossa plataforma online. Deus abençoe. Boa semana para vocês.